Vamos lá. Voltando um pouquinho atrás, um ano atrás, quando a gente estava lançando a Black Week de 2020, a gente pensou bastante que proposta que a gente poderia levar de diferente para o mercado, para o nosso cliente, e a gente trouxe, na época, 9 setups / robôs que nós sócios utilizávamos em nossas contas reais. E qual foi a proposta nossa naquele momento? A gente se comprometeu a deixar executando durante 12 meses a partir da Black Week esses 9 setups em conta real. Então, esses 9 robôs eles executaram na minha conta real. Você consegue clicar em qualquer um. Se você clicar nesse botãozinho de copiar, que é o penúltimo botão de cada linha, que o Renan está mostrando aí, vocês vão ver que dá para enxergar quais que são os parâmetros desses robôs. Esse botão, na verdade, é para copiar para a sua conta, né? Você consegue copiar. E no olhozinho você consegue visualizar quais que são os parâmetros desses robôs e os resultados que esses robôs alcançaram ali ao longo desses últimos 12 meses. Alguns desses robôs começaram a executar um pouco antes, porque eles já executavam na minha conta, né? A gente simplesmente fez um ajuste para todos eles passarem a operar 5 mini contratos a partir da data da Black Week. E a gente tem, o Renan está carregando aí o sumário de um robô, mas vão no placar, Renan, por favor. A gente tem, vocês reparem que existem 7 robôs aqui nesse placar, que totalizam aproximadamente R$97 mil de lucro líquido ao longo desses 12 meses. Desde que eles foram lançados, eles, em conjunto, esses 7 que estão aqui, ganharam R$97 mil de lucro líquido em conta real. O que a gente tem de cálculo aqui? 97 mil de retorno líquido, até respondendo o Anderson, que perguntou qual o capital investido, 90 mil, Anderson. Então a gente começou com 90 mil e tivemos 97 mil de retorno líquido na minha conta. Desses 97 mil, 2 robôs quebraram a banca, né, que a gente costuma falar no mercado. Então, na realidade, vocês não vão enxergar isso no placar, mas o retorno líquido, o lucro líquido, foi de R$77 mil. Então, os 7 robôs que estão no placar lucraram R$97 mil, mas como 2 robôs que não estão mais no placar porque eles foram parados, perderam cada um R$10 mil, a gente totaliza aí R$77 mil de lucro líquido operando desde novembro do ano passado. Em conta real, todos esses robôs vocês conseguem visualizar. Hoje a gente tem todas as corretoras praticamente operando com custo zero para contratos futuros de índice de dólar, e a gente tem como principal custo que nós, investidores, traders, pessoa física, pagamos, como os custos da B3. E quais que são esses custos? Para operar mini índice, a gente paga hoje, quem não opera nenhum contrato, está operando um contrato por dia ali, um volume muito baixo, paga 25 centavos por mini contrato de índice e R$1,20 por mini contrato de dólar. Esse custo, muitas vezes, o trader, o investidor, ele esquece que esse custo existe e isso não pode acontecer de maneira alguma, porque isso impacta drasticamente no seu resultado, principalmente quando você está olhando para resultado de longo prazo, que é o que a gente faz aqui na SmartBot. Por mais que a gente opere em robôs de day trade, o que interessa para a gente é resultado no longo prazo, então por isso a gente está fazendo uma retrospectiva aqui de 12 meses para mostrar o que as pessoas teriam lucrado se elas tivessem mantido todos os robôs da carteira executando. Respondendo aí a pergunta do Leonardo, então começou com 90 mil, Leonardo, e terminou com 167 mil. Terminou assim, hoje, no final do pregão de hoje, está com 167 mil, porque 187 é sem contar os 2 robôs que tiveram, que zeraram a conta deles, né? Então, 167 mil no final aí dos 12 meses. E o que é importante dizer, pessoal? Custos da B3, na minha conta, que é essa que está rodando, como eu opero muito, hoje eu tenho um volume de mini contratos operados na minha pessoa física muito grande, que me torna enquadrado na política de HFT da Bolsa. O que significa essa política? Eu pago, por mini contrato, um custo muito baixo comparado a uma pessoa que opera pouco. Como esses robôs estão na minha conta, eles estão configurados, se você clicar lá no botão de configurações, vocês vão ver que eles estão configurados com 3 centavos para cada mini contrato de índice, vocês vão ver que existe aí uma diferença do lucro líquido que cada pessoa
teria. E aí a gente fez um exercício bacana para trazer esse número para vocês, que significa que eu, na minha conta, pagando 3 centavos por mini índice, comecei com um capital de 90 mil, passados 12 meses, 167 mil de patrimônio nesses robôs. Quem tivesse pagando mais, reduziria esse patrimônio final. E a gente fez um exercício calculando se a pessoa não operasse absolutamente mais nada no mercado, na bolsa, além desses 9 robôs. Então, assumindo um trader que não opera nenhum contrato, a não ser esses 9 robôs que a gente disponibilizou. O que esse investidor, o que esse trader teria tido de resultado ao longo desses 12 meses? Ao longo desse 1 ano, esses 9 robôs, eles negociaram 418.236 mini contratos. Isso dá uma média diária de 1.672 mini contratos por dia. E só com esses 9 robôs, então, essa pessoa já passaria a pagar para a B3, ao invés dos 25 centavos por mini contrato de índice, essa pessoa já passaria a pagar 15 centavos por mini contrato de índice. Você já teria uma redução de 10 centavos por mini contrato, simplesmente ligando todos esses 9 robôs que atingiriam o ADV, né, que é a métrica que a B3 usa, que é o Average Daily Volume, de 1.672 mini contratos por dia. Com isso, a pessoa teria um custo extra que eu não paguei, como eu paguei 3 centavos e essas pessoas que estariam operando só esses robôs, mais nada, elas pagariam 15 centavos, elas teriam de custo adicional em relação ao que eu paguei para a B3, R$ 50.188, que daria então um lucro líquido para elas, ao invés de ser de R$ 77 mil, seria de R$ 27 mil. Então a gente está falando de alocar R$ 90 mil, passados um ano, ter de lucro líquido 27 mil reais. Estamos falando de 30% de retorno, assumindo que a pessoa não opera mais absolutamente nada. E quem opera alguma coisa já vai ter lucrado entre 27 mil e os 77 mil, que foi o tanto que eu lucrei na minha conta. E o tanto que a pessoa lucraria depende desse volume que ela estivesse operando. Então, pessoal, a gente quis trazer transparência máxima aqui, principalmente por um motivo, para chamar atenção para todo mundo do quanto os custos que a gente paga para a B3, para a corretora, impactam o nosso resultado no longo prazo. Pior caso, o lucro teria sido de 27 mil, melhor caso, o lucro teria sido de 77 mil, que é para quem se enquadra na política de HFT da B3. Na minha visão, não só como empreendedor nesse mundo, como trader há mais de 15 anos, mas como analista-chefe da SmartBot também, ou você está com planejamento de longo prazo, ou você não deveria estar na Bolsa. E é muito nessa linha que a gente traz hoje uma proposta pela primeira vez na SmartBot de uma gestão ativa de robôs black box, ou seja, robôs já parametrizados, configurados pela nossa equipe de análise, e talvez essa seja a grande novidade para esse ano. Ano passado, quem já esteve com a gente conseguiu participar do setup dos sócios, que foi como a gente chamou na ocasião, porque efetivamente eram robôs que a gente chamou de sócios, mas sócios colaboradores, várias pessoas aqui, uniram forças, uniram o racional, uniram o esforço da busca de robôs, a configuração da análise, que o Renan vai contar um pouquinho para vocês e como que a gente faz aqui dentro, mas é muito impressionante e muito decepcionante para a gente também, quando a gente vê histórias como o do setup dos sócios, que centenas centenas de clientes nossos começaram a executar o setup dos sócios, conforme orientamos na Black Week do ano passado, e a esmagadora maioria parou os robôs por um drawdown, por uma insegurança. Eu me lembro, na ocasião, teve muita, acho que totalmente justificada, teve muita dor pelo o setup dos sócios concentrar em robôs que às vezes eram bastante correlacionados, então às vezes desbalanceava um pouco a operação, mas a principal mensagem e a principal dor, a gente
por que o pessoal parou e assumiu um prejuízo? Sendo que se eles estivessem pensando no longo prazo, eu vou perder, eu vou ganhar, é renda variável, vai acontecer, vão ter drawdowns que vai doer, mas não só na Smartbot, não só no mundo do day trade, mundo de fundos, não é difícil encontrar relatos aí, mesmo tendo rentabilidades tão expressivas como o setup do sócio, que o Léo mostrou na conta real dele, ainda assim, a imensa maioria encerra as operações no prejuízo justamente por, às vezes, entrar numa operação que não coincide com o perfil de risco. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar aqui para todo mundo gravar, e eu vou repetir isso aqui algumas vezes durante a live, porque é o mais importante. Analisem o seu perfil de risco e, dessa vez, então, além de apresentar setups, combos muito bem pensados, inclusive para cada tipo de cliente, quem está começando, quem já é um pouco mais experiente, e pela primeira vez a gente está oferecendo uma gestão ativa. Nossa equipe de análise aqui da Smartbot, vamos acompanhar os próximos 365 dias, uma gestão ativa. Se tiver algum problema, se tiver alguma condição de mercado, espero que todo mundo já esteja com o estômago aí preparando para o ano que vem. Não vai ser fácil. Quem vai utilizar as carteiras, o que a gente vai apresentar aqui agora, não precisa conhecer profundamente nada disso que foi apresentado. Só que a gente ainda assim considera muito importante estar falando disso para mostrar, até para um mercado que muitas vezes atua de forma diferente do que a gente faz aqui na Smartbot, que existe toda uma fundamentação teórica para o que a gente faz aqui. A gente selecionou aqui 12 robôs que passaram por uma análise minuciosa. Cada robô, para vocês terem ideia, tem relatórios estatísticos que passam de 50 páginas de análise para cada um desses robôs. E a gente pegou esses 12 robôs que a gente considera que são os robôs que a gente tem confiança de colocar na conta dos nossos clientes para o longo prazo. Longo prazo aqui a gente está falando 12 meses, para os próximos 12 meses então. E a gente dividiu esses robôs porque eles foram selecionados pensando nessa agregação em 3 carteiras. A gente vai ter a carteira Silver, Platinum, Gold e Platinum, que eu vou apresentar a partir de agora. Então, a primeira carteira, que é a Silver, ela é uma carteira que exige um capital de R$3.000. Por que R$3.000? A gente considerou R$1.000 para cada mini contrato de índice como sendo um valor suficiente para que a estatística histórica desse robô performe ao longo dos próximos meses aí. Então a pessoa precisa de um capital de R$3.000 para estar seguindo essa recomendação nossa de capital mínimo, e ela vai ter 3 robôs operando mini contratos de índice. Cada robô exatamente um mini contrato. E a gente tem os resultados dela. O que a gente fez aqui, pessoal? Quem já é cliente da Smartbot sabe que a gente tem 2 simuladores, que são os simuladores otimista e os simuladores pessimista. Sem entrar em detalhes técnicos de como eles funcionam, quem tiver curiosidade, digita como é a simulação da Smartbot no Google, que tem um post explicando detalhadamente como ela funciona. Basicamente, a otimista, ela apresenta o melhor resultado que você teria se estivesse utilizando aquele robô em conta real, e o pessimista, ele tem o pior resultado que você teria se estivesse utilizando aquele robô em conta real. O que a gente observa para a totalidade, praticamente, dos nossos robôs aqui? A curva de desempenho real, ela tende a ficar na média aritmética entre o simulador pessimista e o simulador otimista. Inclusive, vale a pena aqui uma dica para quem é cliente nosso, de se você estiver querendo uma confiança muito forte em relação a qual o resultado em conta real de um robô seu e você ainda não quer colocar ele em conta real, solta um simulador pessimista, solta um simulador otimista e tira a média. Foi isso que a gente fez aqui. A gente fez, então, uma média aritmética, como se fosse uma média ponderada com 50% para cada um, e a gente teve nessa carteira, que é a primeira, com 3 robôs, operando na totalidade 3 mini contratos de índice, um lucro líquido de R$15.000. E os resultados desses robôs mostram uma curva de P&L crescendo aí ao longo dos últimos, de abril do ano passado para cá, em que ela acumula um retorno líquido, considerando aqui 25 centavos de custo para índice, 1,20 de custo para dólar. Vocês ouvem assim, 1,20 para dólar, pode parecer surreal, mas é o que a B3 cobra de todos vocês que operam pouco. Então esse valor ele tem que ser considerado.
não tem como você desconsiderar em qualquer análise que você faça dos seus robôs dos custos da B3. E para o dólar, hoje, esse custo ele varia mensalmente, mas com o dólar de hoje, seria até um pouquinho menos de 1,20, mas a gente foi conservador aqui, assumindo até a possibilidade de uma alta do dólar nos meses seguintes aí. A gente está usou como referência aí para a nossa conta R$1,20 por mini contrato de dólar. E, por fim, a gente tem a carteira Platinum, que é a carteira que exige o maior capital e que opera a maior quantidade de robôs. Essa carteira ela vai vir com 5 robôs, sendo 2 de índice e 3 de dólar. Você vai estar operando, então, 4 contratos de índice no total, 3 contratos de dólar, o que totaliza para esses robôs a necessidade de um capital de R$12 mil para você estar operando. Por quê? Esses robôs eles estão com uma margem 20% maior do que os robôs anteriores pela característica deles. São robôs que operam com uma variação maior ali no seu retorno diário e por isso eles exigem um capital maior disponível na sua corretora de 1.200 para índice, 2.400 para dólar. Antes disso, a carteira da Platinum, né, a gente tem um retorno superior a R$60 mil aí ao longo desses meses da análise. Então, você investe 12. Se você tivesse utilizado esses robôs desde abril do ano passado, com um capital de 12 mil, você teria tido um lucro líquido. Quando eu falo líquido aqui, eu não estou considerando o IR, tá, pessoal? Eu estou considerando todos os custos, incluindo até B3, que são esses custos que a gente está falando de 25 centavos para índice, 1,20 para o dólar, mas IR é algo muito particular que vai depender de outros investimentos que você estiver fazendo aí para o cálculo exato. Usem com a gente, deem o play nos combos que vocês quiserem, inclusive outra pergunta, eu posso assinar os 3 combos? Pode assinar à vontade, todos os combos, pode assinar outros tipos de serviços, de produtos que a gente vai lançar ao longo do mês, principalmente para quem é mais qualificado. Quem não é qualificado, essa é a maior oportunidade, porque além de ter todo esse trabalho de análise que a gente pintou a casca aqui, não falamos 10%, e ainda muito rápido, não deve ter ficado tão claro para várias pessoas, mas é para dar uma noção de quanto o trabalho é aprofundado, quanto o trabalho é sério, e além de ter todo esse trabalho, uma equipe foda de analistas aqui trabalhando para quem quer estar nesse momento, tem esse perfil de risco para operar com essas carteiras de robôs. Não bastasse isso, temos 50% de desconto nos valores parcelados. Mais ainda, né, 56% para quem resolver pagar à vista. E ainda não é tudo, porque a gente acredita tanto. De novo, eu lamento muito eu não poder operar esses robôs, porque eu fico vendo toda a nossa equipe aqui, que não está na equipe de análise operando junto com os nossos clientes, ganhando dinheiro junto. Eu já vi alguns nomes de clientes aqui pelo chat que esteve no setup dos sócios, alguns ganharam, que estão aí até hoje, outros, infelizmente, saíram no prejuízo, mas a gente acredita tanto nessa análise de longo prazo. Pô, Gomide, mas semana que vem, então, já vou ganhar um pouquinho. Pode ser que seja uma tragédia semana que vem, pode ser que seja uma tragédia esse mês, pode ser que seja um super sucesso. O que isso quer dizer, Gomide? Nada. Nós estamos olhando para 12 meses. Em 12 meses, todas as nossas análises, em 12 meses, com uma forma muito conservadora e muito segura do que a gente está propondo, a gente separou essas carteiras e existe uma condição para você entrar com a gente nesse jogo mesmo, que ainda é melhor do que todos esses descontos, todo esse trabalho. É simples. Se você rodar esses robôs com a gente, ou esses combos com a gente, nos próximos 12 meses, e não tiver lucro, nós devolvemos seu dinheiro. Tipo, eu nunca vi isso no Brasil, pelo menos não de uma empresa séria. Eu nunca vi isso no mundo, se falando de portfólio de robôs. Então, por isso que a gente está tão animado, por isso que é um momento tão especial para a gente. E, então, a gente, como fazer isso? Como de, nossa, mas e se eu entrar? E se eu não tiver? Se minha corretora der algum problema? Para a gente não ter essas possíveis eventualidades em contas individuais, de um cliente, de outro, desses mais de 300 ou quase 1.000 pessoas que vão completar esses 3 combos, né? A gente tem vamos manter os nossos robôs de referência, seguirão rodando em conta real,
nos próximos 12 meses. O nosso intuito, o que a gente acredita, que a gente não vai precisar mexer, ou vai mexer muito pouco nesses robôs, pela análise que a gente fez, pela segurança que a gente tem nelas. Mas, ainda assim, a gente vai acompanhar diariamente com a nossa equipe de análise ao longo dos próximos 12 meses. Espero que na Black November do ano que vem estejamos aqui comemorando e a galera que não entrou está com um sentimento, nossa, de novo, eu podia ter ganhado 30 mil ano retrasado, eu podia ter ganhado X, esperamos nós esse ano. Pode ter perdido? Pode. Nós vamos perder junto. Mas eu não acredito nessa possibilidade de novo. Pro longo prazo, existe possibilidade de perda de capital? Sim. Vocês viram os gráficos lindos, maravilhosos, por isso, nossa, a gente está muito animado. Não querem dizer nada e, estatisticamente, querem dizer um tanto de coisa, é assim que a gente trabalha. Agora, pô, eu ganhei 40%, então esse ano eu vou ganhar 40%, pô, ano passado foi 30 mil de centavos, eu vou começar a rodar agora, eu vou ganhar. Não. Estatisticamente, a gente tem todos os argumentos aqui para cravar que a probabilidade de... É sempre estatística, pessoal. A probabilidade de se ter lucro depois de 12 meses, rodando cada um desses combos individualmente, em conjunto, ao longo do ano, é muito maior do que a perda. A gente vai ter um acompanhamento quinzenal, que a gente vai informar no Telegram, por e-mail, tudo que está acontecendo, para onde está indo a estratégia, eventualmente, se a gente precisar fazer algum ajuste. Igual o Léo mostrou muito bem, pô, Setup do Sócio, um puta sucesso ano passado, com perdão do termo, mas foi muito grande o lucro de muita gente. Para um primeiro ano, que a gente nem tinha uma estrutura de análise aqui na Smartbot ainda, igual temos hoje, é sensacional. Mas muita gente perdeu dinheiro por não estar ali, por não estar acompanhando, por não ter o perfil de risco de seguir naquelas estratégias. Infelizmente, não vai ter segunda chamada. Não. A gente analisou muito bem a capacidade desses robôs, qual que é a proposta deles. Inclusive, destaco de novo, pessoal, quem está começando a primeira vez, nunca operei na bolsa, vou abrir conta numa corretora agora, é o primeiro plano, e só. Vamos começar pequeno, quem nunca operou. Para quem está acostumado com renda fixa ou qualquer outro tipo de investimento ou de forma de poupar, né? Não é igual, não vai funcionar como uma renda fixa, como uma nova linha de rendimento para mim no mês. É outra história, é outro tipo de investimento. Então, está começando, quero experimentar, pô, estou vendo esse pessoal da Smartbot há mais de 10 anos, um trabalho sério, quero experimentar e nunca operou, dica minha, em um só, de preferência no primeiro, que é o mais baratinho, que vai te expor menos. Pô, fui ganhando confiança. De novo, a gente vai ter infinitas oportunidades aí. A gente, como eu sempre digo, a gente está só no começo. Esses 10 anos foi só para a gente começar a entender como que a gente pode ajudar e empoderar o investidor pessoa física no Brasil. E muitas outras oportunidades virão, mas sem previsão. Quem não entrar nesses combos enquanto ainda tiver vaga, não tem nova abertura, não tem segunda chamada. Então, assim, aproveitem a questão das vagas. Desculpa, Fabiano, perguntando do slot. Slot ali não vai consumir slot na conta de vocês, tá, pessoal? Não precisa de assinatura para poder rodar esses robôs. Não vai consumir slot. Quem já teve contato aí com os produtos do trade sincronizado, sabe que são robôs, por exemplo, que não consomem slot. A questão aqui é a mesma, independente do plano que você está, ou se você não tem plano, você pode assinar a carteira de 3, 4 e 5. E só lembrando, pessoal, você pode assinar a carteira de 3, 4 e 5, mas você não pode assinar mais de uma vez a mesma carteira, até pela questão da capacity, né? A gente está contando ali das vagas limitadas, estamos contando ali CPFs distintos, então é importante que você pode adquirir a Silver, a Gold e a Platinum, mas não mais de uma vez a mesma carteira.